Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 4. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 4, de 28 a 37. Daniel, versículo por versículo. O nosso tema de hoje é a humilhação de Nabucodonosor. E o texto, capítulo 4 de Daniel, versos 28 a 37, diz assim: Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu dizendo: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás expulso do meio dos homens, a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e comia erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Esse é o texto. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Esse capítulo tem uma curiosidade, ele começa na primeira pessoa do singular, na metade passa para a segunda pessoa do singular e termina como começou. O rei dando o seu testemunho e falando daquilo que aconteceu com ele. Muito bem, você está acompanhando a história. Nos últimos 2 episódios nós estivemos no capítulo 4, então você já sabe que o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado anteriormente. Irmãos, o rei tinha sido avisado, não é? O rei tinha sido avisado, através do sonho e também dos conselhos do profeta Daniel. Mas ele não levou o sonho a sério. Passados 12 meses, tornou a envaidecer-se. E é curioso que esse comportamento descrito aqui encontra eco nas inscrições antigas. Olha só, os arqueólogos escavaram lá na Babilônia uma inscrição comemorativa da construção do palácio de Nabucodonosor II. Nabucodonosor gostava de deixar a marca dele em tudo. Para os irmãos terem uma ideia, cada tijolo da Babilônia tinha o nome de Nabucodonosor. E os arqueólogos escavaram essa inscrição. É o próximo slide. Tornei magnífica a minha morada real.
com enormes vigas de cedro vindas das altas montanhas, espessas vigas de pinho e de cipreste, fiz o telhado. Painéis de cedro e de cipreste, de bucho e de marfim, chapeados a prata e a ouro, umbrais e dobradiças de bronze, coloquei nas suas portas. Mandei colocar no cimo um friso de lápis lazuli, rodeei-o de um grande muro de betume e de tijolos, alto como uma montanha. Além do muro de tijolos, construí um enorme muro de imensas pedras, provenientes das altas montanhas, e elevei o seu cimo, alto como uma montanha. Fiz esta casa para o deslumbramento de todos, enchia de mobiliário caro. Testemunhas majestosas, esplêndidas e arrepiantes do meu resplendor real foram espalhadas neste lugar. Esse era o Nabucodonosor. Parece até que a gente está ouvindo ele falar: não é esta a grande cidade de Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Esse inscrito encontrado pelos arqueólogos é o mesmo estilo daquilo que a Bíblia fala de Nabucodonosor ali se exaltando naquele momento. Se o rei foi avisado, mas não levou a sério, Deus levou a sério o aviso que tinha dado. Então o Senhor cumpriu a sua palavra. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode voltar aos versos 31 a 33, e ali nós vemos então que Deus cumpriu a sua palavra, e a mente de Nabucodonosor foi abalada, transtornada. Ele passou a se ver como um animal e a se comportar como um animal. E logo estava parecido com um animal e vivendo como um animal. A Bíblia diz que ele foi expulso do meio dos homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Não está dizendo que cresceu pena em Nabucodonosor, está fazendo uma comparação. O cabelo crescido semelhante às penas das aves. Não está dizendo que as unhas de Nabucodonosor se tornaram garras, está dizendo que se tornaram semelhantes às unhas, às garras das aves. O autor bíblico está fazendo uma descrição daquela cena, usando algumas comparações, algumas referências. Nabucodonosor não virou um monstro. A Bíblia não está dizendo nada disso. Nabucodonosor teve um problema mental, no qual ele começou a se perceber como um bicho e a agir como um bicho. E eu fico pensando a dificuldade da corte. O que a gente faz com um rei desses? Provavelmente, os conselheiros, os generais, os poderosos de Babilônia tentaram esconder o rei. Tentaram tirá-lo do olhar da população. Colocaram ali em um canto. E naquele canto, diz a Bíblia, ele pastava. Ele andava de quatro. Ele comia capim. Totalmente desprovido de entendimento. Agora você imagina aquela pessoa tão orgulhosa, tão vaidosa, aquele homem que se considerava tão superior a todos os outros homens, reduzido a este quadro lamentável. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. A ciência médica, especialmente a ciência psiquiátrica, descreve o transtorno de Nabucodonosor com o termo licantropia. E se você pesquisar, por exemplo, na Wikipédia, você vai ver essa definição. O que é licantropia? É uma rara síndrome psiquiátrica, então não é uma coisa comum, é raro.
mas acontece. É uma rara síndrome psiquiátrica na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou de fato ter se transformado em um animal. Indivíduos afetados relatam a crença ilusória de que se transformaram ou estão em processo de transformação em um animal. Provavelmente foi daí que surgiu a lenda do lobisomem, daquele homem que se transforma em lobo. Já foi relacionada a licantropia com as alterações de estado da mente que acompanham a psicose, sendo que a transformação aparentemente só ocorre na mente e comportamento da pessoa afligida. O que mudou foi a mente do rei. E com aquele transtorno mental ele passou a se comportar como bicho. Eu imagino que as pessoas tentavam colocar roupas nele e ele arrancava. E que ele já fazia as suas necessidades como faz um cachorro e talvez estivesse até mesmo ali no meio delas. E a Bíblia diz então que ele começava a comer capim e a pastar como um boi. A gente não consegue imaginar uma humilhação maior. Hoje, existem pessoas que passam por problemas psiquiátricos, por transtornos mentais. Essas pessoas são acudidas, existem remédios, existem centros de tratamento. Na época de Nabucodonosor, nenhum desses recursos era possível. Então, o mais provável é que o pessoal ali do reino tenha colocado ele em algum lugar, e ali naquele lugar ele se comportava dessa maneira. Se viu como um bicho, agiu como um bicho e viveu como um bicho. Mas como Deus havia avisado, houve uma restauração. O rei recobrou o juízo. E ele fala sobre isso nos versos 34 e 35. No fim do tempo estipulado por Deus, Nabucodonosor recuperou o entendimento. Ele reconheceu o seu erro e deu glória ao nome do Senhor e admitiu que todo o poder pertencia a Deus. Então houve este reconhecimento, esta verdadeira humilhação da parte do rei. E para terminar, versos 36 e 37, o rei foi restaurado ao trono. Nabucodonosor diz: no mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Mas agora ele sabia como lidar com essa grandeza sem se ensoberbecer. Agora, diz Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque as suas obras são retas e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Há um ditado que fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade mesmo, tem gente que nem pela dor vem. Mas Nabucodonosor parece ter sido alguém que veio pela dor. E fica a pergunta: será que ele se converteu? A gente está acompanhando esse rei perturbado das ideias desde o capítulo 1, não é? Sempre aprontando e aprontando e aprontando, e agora ele vai sumir do texto. Capítulo 4 termina, a história de Nabucodonosor termina, a história de Daniel continua. E fica aquela dúvida, diante de tudo isso, daquele reconhecimento, Nabucodonosor apenas deu o braço a torcer e se emendou? Ou será que realmente ele creu no Deus de Daniel como o seu Deus? Esperamos que sim, porque há esperança para o perdido, mesmo quando ele se chama Nabucodonosor. Então vamos às lições finais, irmãos, para encerrarmos este abençoado culto. Primeira lição: as promessas e as advertências de Deus se cumprem. Vamos ler em voz alta, Jeremias 1:12.
Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus fala: eu velo, eu vigio a minha palavra para que ela se cumpra. Irmãos, Deus não joga palavras ao vento. Deus não sai espalhando palavras e se esquece delas. A Bíblia fala que o que Deus fala, Ele vigia para que se cumpra. O rei não levou a sério o aviso de Deus, mas Deus levou a sério o aviso ao rei. Queridos, Deus cumpre a sua palavra, para o bem ou para o mal. Quando Deus diz que irão os justos para a vida eterna, Ele está falando sério. Mas quando Deus diz que irão os injustos para o castigo eterno, Ele está falando sério também. Então essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. A palavra de Deus se cumpre. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Segunda lição: o verdadeiro poder está nas mãos de Deus. Vamos ler juntos o Salmo 62, 11? Uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. Amados, a quem pertence o poder? A nós? A nós? Aos homens? Às grandes autoridades deste mundo? Aos ricos? Aos influentes? Aos que comandam os exércitos? É a estes que pertence o poder? Nabucodonosor descobriu muito bem a quem o poder pertencia. Ele era a cabeça de um grande império, mas ele descobriu que ele era, antes de mais nada, uma ferramenta que Deus usava para que a vontade do Senhor se cumprisse. Mas o rei de verdade não era ele, o rei de verdade era o Senhor. Isso nos traz uma lição de humildade, de quebrantamento, mas também de alegria e esperança. Porque quando a gente está sofrendo, injustiçado, perseguido, caluniado, como Daniel, lá naquela corte pagã, é tão bom a gente lembrar que o poder pertence a Deus. Meus irmãos, Daniel viu impérios se erguerem e caírem, mas ele permaneceu de pé. Deus vai manter você em pé, porque o poder pertence a Ele. Mas vamos nos lembrar de que para estar em pé diante dos homens, primeiro, nós temos que estar de joelhos diante de Deus. Terceira e última lição: não há casos perdidos para Deus. Vamos ler 1 Timóteo 2,4? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sei você, mas eu fico pensando que talvez eu, se estivesse lá na Babilônia, qual seria a minha oração? Se eu estivesse no lugar de Sadraque, Misaque e Abednego, se eu estivesse no lugar de Daniel, qual seria a minha oração? E talvez, irmãos, porque a minha fé é muito pequena, eu orasse assim: Deus, leve esse rei. Senhor, desce a tua espada, acaba com esse homem. Esse homem invadiu Jerusalém, destruiu o templo, trouxe os teus tesouros, colocou no templo dos deuses dele. Esse rei tentou nos comprar com manjares. Este rei nos ameaçou de morte porque não lembrava do sonho. Esse rei mandou jogar os meus amigos, Sadraque, Misaque e Abednego, na fornalha. Deus, acaba com a vida deste rei. Mas, irmãos, Deus é tão bondoso que Ele pode salvar até um Nabucodonosor.
Não existem casos perdidos para Deus. Ore pela conversão das pessoas. Não ore para Deus levar as pessoas, não. Ore para Deus convertê-las, porque elas podem ser convertidas. Deus é tão amoroso que o pior dos pecadores pode alcançar a sua graça e ser transformado em uma nova vida, em uma nova criatura. Deus pode fazer isso na vida de um morador de rua. Deus pode fazer isso na vida de alguém que fracassou no seu casamento. Deus pode fazer isso na vida de alguém que está lutando com uma grave enfermidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Talvez exista uma pessoa que você ama e que está longe de Deus. Eu quero dizer a você, não deixe de orar, não deixe de interceder, porque não há casos perdidos para Deus. Deus não desistiu dessa pessoa, e você não deve desistir também. E se hoje, você que me ouve, aqui ou em casa, está se vendo como um caso perdido, e dizendo, olha, o meu erro não tem conserto, o meu pecado não tem perdão, eu quero aqui dizer para você, em nome de Jesus, isso não é verdade. Não há casos perdidos para Deus. Ele restaura, Ele transforma aqueles que Ele quebranta. Amém?